Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rumo sobre os resultados do primeiro trimestre de 2019. A teleconferência hoje será iniciada com a mensagem do Sr. Beto Abreu, diretor-presidente da Rumo, e depois conduzida pelo Sr. Ricardo Levin, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas da indústria, a ser conduzida pelo Sr. Ricardo Levin, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estarão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ru.rumolog.com. Na plataforma de webcast e no site da empresa pode ser encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rumo, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Rumo e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Beto Abreu. Lembrando que, após as considerações iniciais feitas por ele, o Sr. Ricardo Levin conduzirá a apresentação. Por favor, Sr. Beto, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que uso esse espaço pela primeira vez para dividir com nossos acionistas e stakeholders uma primeira reflexão sobre a Rumo. Ao longo dos últimos meses, tivemos uma série de eventos importantes para a companhia. No mês de março, fizemos nosso evento com investidores, onde apresentamos para o mercado o plano para os próximos 5 anos. Trata-se de um plano ambicioso, com investimentos significativos e níveis de retorno excepcionais, que permitirá à empresa dobrar seus resultados nesse período. Ainda nesse trimestre, vencemos o processo de licitação da Ferrovia Norte-Sul, ampliando a área de atuação da Rumo, trazendo sinergias entre as malhas e consolidando a companhia na região centro-oeste do Brasil. Já estamos trabalhando para operacionalizar o quanto antes essa ferrovia, sem tirar o foco dos resultados de nossas operações atuais. Ao mesmo tempo, o processo de renovação da malha paulista avançou. A área técnica do TCU reconheceu a importância e as vantagens da renovação dessa concessão para o país. Seguimos confiantes e esperamos, em breve, concluir o processo de renovação. Não tenho dúvida que o futuro da companhia é muito promissor. O Brasil tem forte vocação agrícola e a Rumo conecta as principais regiões produtoras de grãos com os principais portos exportadores. Mas a companhia vai além do transporte de produtos agrícolas. Estamos também ampliando nossa operação de fertilizante, celulose e a nossa operação de containers, que reduz a distância entre áreas com diferentes níveis de industrialização. Por fim, antes de seguirmos com a apresentação dos resultados, quero deixar minha expectativa quanto ao ano de 2019. Fizemos um bom primeiro trimestre e sabemos que será um ano desafiador, com cenário de redução de safra de soja, porém com a expectativa de uma safra recorde de milho. Em paralelo, estamos fazendo nossa parte, aumentando nossa eficiência e volumes transportados, com contratos comerciais em linha com o planejado. Temos todas as condições de entregarmos os resultados do ano. Muito obrigado pela atenção, um abraço. Obrigado, Beto, pelas considerações iniciais. Vamos iniciar a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 a partir do slide 2. Primeiramente, gostaria de esclarecer a forma como reportamos números nesse trimestre, ilustrado pelo quadro neste slide. A partir de 1º de janeiro de 2019, implementamos a norma contábil IFRS 16, que introduziu um modelo de contabilização de arrendamento nas demonstrações financeiras de arrendatários. Como arrendatária,
a companhia reconheceu os ativos de direito de uso que representam seus direitos de utilizar os ativos subjacentes e os passivos de arrendamento que representam sua obrigação de efetuar pagamentos de arrendamento. No resultado das operações, deixamos de registrar despesas de arrendamento pelas parcelas incorridas e passamos a registrar despesas de amortização do direito de uso e encargos financeiros de juros sobre os passivos de arrendamento. Assim, para garantir a comparabilidade das informações, apresentamos resultados pro forma de 2018 nas mesmas bases dos novos critérios adotados em 2019. Dito isso, passemos ao slide seguinte, para mostrar nosso resultado operacional. Nossa performance de volume neste trimestre cresceu 12,5%. Embora tenhamos sofrido restrições operacionais em fevereiro, com chuvas acima da média que provocaram deslizamentos e quedas de barreiras, a boa performance de janeiro e a regularização dos volumes em março resultaram no aumento do volume transportado em duplo dígito, em linha com o projetado. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela performance da soja, que teve sua safra e colheita antecipada, gerando grandes volumes já em janeiro, mês tradicionalmente impactado pela entre-safra. Pelo transporte de fertilizantes na Operação Norte, pelos volumes de celulose, que cresceram 22,5%, e pelo aumento no transporte de contêineres, operação que vem crescendo com foco na diversificação de cargas, conectando cada vez mais o Sudeste com o Centro-Oeste do país. Por favor, me acompanhe para o próximo slide. No lado financeiro, o EBITDA cresceu 12,7% contra o resultado pro forma de 2018. E a margem consolidada apresentou retração, fechando em 49,1%. Nas operações Sul e de container, tanto a margem quanto o EBITDA apresentaram melhoras significativas contra o ano anterior. Já a Operação Norte perdeu margem em função de custos não recorrentes, como a maior utilização de caminhões e outras ferrovias para o transporte de açúcar, o reconhecimento de obrigações decorrentes dos contratos de take-or-pay em função da não performance de volumes de fevereiro e os menores créditos fiscais este ano em relação ao ano anterior. Vamos agora passar ao resultado financeiro e lucro líquido. Apresentamos evolução no resultado financeiro, que teve queda de 14,4% em relação ao primeiro trimestre de 2018, pro forma, reflexo do contínuo processo de substituição de dívidas mais onerosas por dívidas com menor custo, e também em função da queda do CDI. Mais uma vez, entregamos um trimestre com lucro líquido, revertendo o prejuízo no mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento do EBITDA e a melhora dos resultados financeiros contribuíram para este resultado. No próximo slide, vamos ver o nosso endividamento. O endividamento da Rumo permaneceu estável em 2,1 vezes dívida líquida abrangente EBITDA. Reafirmamos nosso compromisso de mantermos nossa disciplina de capital, buscando sempre manter a alavancagem dentro de patamares aceitáveis para a companhia. No próximo slide, gostaria de dividir com vocês como está o cenário de mercado para os próximos meses. Mesmo com uma produção de soja nacional dentro das expectativas, o cenário para exportações desse grão no segundo trimestre não é favorável. O excesso de oferta, combinado com a menor demanda da China, vem criando uma pressão no preço internacional da soja, o que limita as exportações do produto. No entanto, nossos contratos de take-or-pay devem fazer com que a Rumo eleve seu market share neste período, limitando o impacto nessa conjuntura. Por outro lado, para o milho, o cenário é bastante animador. Teremos uma excelente safra e uma antecipação da colheita, que deverão permitir um crescimento nos volumes transportados já em junho. A soja, que ficará estocada, irá criar uma pressão adicional de escoamento do milho, que deve seguir forte durante todo o segundo semestre. Como já comentado pelo Beto, temos total condições de entregar os resultados esperados para o ano de 2019. No próximo slide, gostaria de passar uma mensagem sobre o nosso guidance em longo prazo. Em eventos realizados em São Paulo e em Nova York, em março deste ano, apresentamos ao mercado o nosso guidance de longo prazo.
Já venho comentando isso e gostaria de reforçar aqui a mensagem de que este plano terá ainda mais retorno do que os investimentos que realizamos até agora. A Rumo está muito longe de esgotar as suas possibilidades de investimento. Ainda estamos priorizando as melhores alternativas de investimento para gerarmos valor para os acionistas e sempre o faremos com disciplina de capital. Passemos agora para o nosso último slide. Como todos já sabem, vencemos o processo de licitação da Ferrovia Norte-Sul. Este movimento amplia a área de atuação da Rumo e tem seu valor baseado em grandes sinergias entre as nossas malhas, além de consolidar a companhia na região centro-oeste do Brasil. Já começamos a aprofundar nossos estudos e incorporar a ferrovia ao nosso plano estratégico, para que possamos operacionalizá-la a partir da assinatura do contrato, que deve ocorrer no segundo semestre de 2019. Assim, estamos focados para que a ferrovia comece a gerar receita a partir do segundo semestre de 2021. Manteremos o mercado informado acerca dos eventos subsequentes sobre este projeto. Com isso, encerro a minha apresentação e fico à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Ou você pode fazer sua pergunta pela plataforma de webcast. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Sr. Milberg com a Morgan Stanley. Olá a todos, obrigada pelo call. Os senhores mencionaram que estão vendo um cenário difícil em termos de volume para o segundo trimestre. Eu gostaria de saber mais alguns detalhes e o que pode ser feito com relação aos contratos take or pay. E também gostaria de saber um pouquinho mais, de receber alguns comentários sobre essa oportunidade de talvez conseguir antecipar alguns volumes de milho em junho. Olá, Josh. Obrigada pela pergunta. Basicamente, nós nunca trabalhamos com a expectativa de receber o pagamento do take or pay, mas sim que os clientes consigam fazer o que é esperado. Então, nós não trabalhamos com essa expectativa. O que nós esperamos é que os clientes cumpram o que está previsto no contrato. O take or pay, na verdade, é basicamente uma proteção para nós. Mas que não é baseado nesse tipo de expectativa. Agora, com relação ao milho, aos volumes de milho, a colheita, nós esperamos sim que haja uma antecipação. E o que pode ajudar com relação ao transporte dessa colheita antecipada vai ser também ter os armazéns que nós temos nessas regiões. Então, nós esperamos ter esse transporte maior de volume. Eu respondi a sua pergunta, Josh? Sim, respondeu sim. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta, por favor, com relação aos contratos take or pay. Os senhores podem nos relembrar qual é o volume esperado para a segunda metade desse ano? Qual é a porcentagem que está coberta por contratos take or pay?
Ou quanto do volume de milho está coberto por esses contratos take or pay? Josh, infelizmente, nós não temos esses números previstos para o mercado, porque esses números são muito importantes nas nossas negociações com os clientes. Nós não podemos divulgar esses números. Tudo bem. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Josh. A próxima pergunta vem do Sr. Amorim, Goldman Sachs. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à construção que será construída até o final do ano ou no começo do ano que vem. E supondo que essa seja a realidade, qual será o impacto disso nas operações? Vocês provavelmente vão ter que diminuir os preços em certa medida ou não? E por quê? E a segunda pergunta, a segunda metade do ano será mais forte por causa do panorama mais positivo para a exportação de milho. Mas vocês esperam que haja algum efeito devido à perda com relação à soja? No ano passado, a soja teve um volume muito grande na segunda parte do ano. Então, vocês esperam que a mesma coisa se repita? Possivelmente por causa das tensões entre a China e os Estados Unidos? Ou os senhores estão confortáveis com esse novo cenário relativo à soja? Ou vocês esperam ter um volume menor de exportações e vendo um efeito negativo com relação a isso? Obrigada pela pergunta, Bruno. Com relação à sua primeira pergunta, acredito que estamos bastante otimistas. Aliás, é bastante otimista pensar que a construção será finalizada nesse ano, em apenas um ano. Nós temos que pensar em toda, não só nessa construção, mas também na manutenção de toda a estrutura. Agora, acreditando que a construção seja finalizada até o final do ano, ou mais ou menos até o final do ano, nada disso vai afetar as nossas operações, nem em termos de volumes, nem em termos de preços. Porque estamos falando aqui de uma área diferente. E não esperamos ver nenhum efeito negativo no curto prazo. Agora, com relação ao longo prazo, essa expansão até Sorriso, nós vamos começar o primeiro passo dessa expansão de acordo com o nosso plano, o nosso guidance. E nós esperamos ver uma eficiência muito maior do que o uso de caminhões. Então, acreditamos que vamos conseguir um market share bastante grande nessa região. Agora, com relação à segunda parte da sua pergunta, você perguntou se o volume maior de milho vai conseguir compensar as perdas que poderemos ter com relação à soja. Como já foi dito na nossa apresentação, nós teremos uma colheita recorde de milho este ano, está inclusive no nosso release. Essa é a nossa previsão mais recente. Nós vemos que haverá uma meta, um aumento na realidade de 23% com relação ao ano passado. Então, nós acreditamos de fato que a diminuição no transporte de soja não terá um efeito no resultado final, nem no guidance que nós oferecemos ao mercado, devido justamente ao volume maior de milho que nós teremos, já começando no primeiro trimestre e terminando na segunda metade do ano.
Então, nós estamos bastante otimistas e confiantes nesse volume de milho. Respondi sua pergunta, Bruno. Você teria mais alguma dúvida? Ficou claro. Agora, só continuando a primeira pergunta, o senhor disse que, se forem calculados os custos da solução e assumindo que esses custos da construção serão pagos e usando também o transporte pelo rio, como será o impacto disso? Nós levamos em consideração o preço do transporte por caminhões e nós já falamos bastante com o mercado com relação a isso e esses custos vão aumentar. Lembrem-se que a frota precisa de manutenção. E os preços dos caminhões com certeza vão aumentar. Por outro lado, todos os anos nós vemos uma melhora nos nossos custos, ficando cada vez mais competitivos. Então, nós acreditamos que continuaremos tendo esse preço competitivo. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Mitsuzaki, Bradesco. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação aos contratos take or pay. O senhor mencionou que o take or pay é mais uma proteção para a empresa. Agora, o que é que nós podemos esperar para o próximo ano? Qual seria a estratégia devido à situação na China? E a segunda pergunta é com relação ao plano de longo prazo que foi anunciado em março. Com relação à malha norte-sul, eu primeiro queria saber se vocês vão precisar priorizar esse projeto e por isso não mudaram o plano de CAPEX. E a segunda pergunta é relacionada à malha paulista. Olá, Vitor. Muito obrigada pelas perguntas. Com relação à primeira pergunta sobre o ano de 2020 e os contratos take or pay, esse cenário na China e tudo mais, primeiro, lembre-se do ano passado. Os contratos foram assinados ao final do ano e também na primeira parte do ano. Esses contratos são sempre assinados na primeira metade do ano. Esse ano não será diferente. Nós não começamos a negociar com os nossos clientes esses contratos take or pay e já temos os primeiros indicativos para o final do ano, talvez no terceiro trimestre. Então, essa é a nossa expectativa. São expectativas positivas. Com relação a 2020, muitas pessoas nos perguntam com relação a isso, mas só para deixar claro, o cenário da soja para a primeira metade de 2020 está pouco clara. É difícil oferecer uma resposta precisa com relação a esse assunto. Há vários problemas, as várias questões que afetam essas previsões. Por exemplo, a China. Não sabemos exatamente qual será a abordagem da China, qual será a abordagem deles com relação à produção de aves, de peixe. Nós temos a situação da peste suína também. Nós temos as discussões entre a China e os Estados Unidos que não vêm melhorando. Então, há vários fatores que influenciam possíveis previsões para 2020.
Com relação ao nosso plano de negócios de longo prazo, a primeira metade da sua pergunta foi sobre novos projetos. Nós já apresentamos o nosso guidance ao mercado. E nós priorizamos esse plano com relação ao retorno dos projetos e as nossas obrigações. Então, o plano, aliás, reflete exatamente isso. Lembre-se de que o que está incluso no nosso projeto faz parte das nossas políticas e também desse primeiro passo da expansão até Sorriso. Até o terminal de Sorriso. O trecho que fica ali no trecho entre Sorriso e Rondonópolis. Então, nós temos, sim, uma priorização no nosso plano com relação e de acordo a esses planos. Agora, com relação à Malha Norte-Sul, nós ainda não estamos oferecendo muitas informações a respeito. Como eu disse na minha fala inicial, nós estamos incluindo melhorias na Malha Norte-Sul no nosso orçamento para o ano que vem e também no longo prazo. Então, mais ao final do ano, nós vamos oferecer um guidance e também um orçamento juntamente com novas informações adicionais com relação a isso. Ok, obrigada. Próxima pergunta vem do senhor Araújo, UBS. Olá a todos. Muito obrigada por aceitar a minha pergunta. A minha primeira pergunta é com relação a projetos que possam ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul, que poderiam usar os serviços da Malha Norte da Rumo. Então, a minha pergunta é com relação à expectativa dos senhores para esses projetos de celulose e também os volumes de celulose para os próximos anos. Seria ótimo se os senhores pudessem oferecer uma expectativa com relação ao volume. Com relação ao projeto de celulose que tem sido anunciado na mídia, o que nós podemos dizer é que estamos sempre conversando com os clientes, nós temos uma relação bastante próxima com os produtores. Nós já temos projetos com eles. Mas qualquer projeto de celulose vai depender da localização da planta e também da disponibilidade dos terminais nessas áreas. Então, tendo essa combinação desses fatores, nós somos, sim, a melhor operação, a mais eficiente para realizar o transporte desse tipo de volume. Isso responde a sua pergunta? Sim, eu gostaria de saber também um pouquinho mais sobre volume. Seria mais de 1 milhão de toneladas? Acredito que na Malha Oeste já tem mais de 1,5. Então, vocês têm alguma expectativa para 2023? Qual seria o volume esperado para o futuro com relação à celulose? Com relação a 2023, nós não podemos dizer nada a respeito desses volumes. Na Malha Norte, nós teremos cerca de 3 milhões de toneladas, na verdade não só no Norte, mas também no Sudeste e parte do Sistema Sul também. Mas nós conseguimos atingir um volume maior do que isso.
e nós estamos considerando, sim, no nosso plano de negócios de longo prazo, mas nós não estamos oferecendo um detalhamento dos volumes. É algo que nós podemos pensar para o futuro. Ok, eu tenho uma segunda pergunta. Vocês têm alguma atualização com relação à renovação da Malha Paulista? Nós sabemos que o corpo técnico do TCU já analisou a renovação, então agora está na mão dos ministros do TCU. Vocês têm alguma expectativa com relação ao momento em que ocorrerá essa renovação, quando ocorrerá a votação também dos ministros? E quando os senhores acreditam que a ANTT vai assinar a renovação? Será que vai demorar bastante? Eu queria saber um pouquinho mais do timing. Só para deixar todo mundo alinhado, é basicamente o que já foi dito. Nós chegamos a um marco muito importante com relação ao endosso da equipe técnica do TCU. Agora, esse processo está sendo analisado pelo Júlio Marcelo, do TCU, e depois disso ele vai ser analisado pelo ministro do TCU encarregado do caso, que vai apresentar suas recomendações aos outros ministros, que depois farão a votação. E, Rogério, agora respondendo a sua pergunta, você sabe como o TCU funciona, não há um prazo estabelecido. O que nós sabemos é que o processo está evoluindo muito bem. Nós estamos passando por cada fase desse processo e nós esperamos que será em breve a conclusão da renovação, mas infelizmente nós não temos uma data específica para oferecê-lo. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. A próxima pergunta é do Sr. Falcão, do HSBC. Olá, obrigado por aceitarem a minha pergunta. Vocês disseram que o ano será mais difícil para a soja. Nas projeções, vocês já veem algum impacto sobre os números com relação a isso? Qual seria esse impacto para o restante do ano? Com relação também à produção local de soja. Vou começar falando sobre as projeções para esse ano e os impactos. A produção de soja está em linha com as expectativas do mercado e o cenário de exportações de grãos não é tão favorável no segundo trimestre. Nós temos um excesso de oferta de soja no mercado causado por vários fatores, por exemplo, o estoque alto nos Estados Unidos, também uma colheita alta nos Estados Unidos e a recuperação da produção na Argentina. E como você se lembra, teve uma seca bastante severa no ano passado. Com relação à demanda, por outro lado, nós temos uma demanda mais fraca na China e o motivo você mesmo mencionou é a peste suína, que juntamente com o excesso de oferta pressiona o mercado internacional e os preços internacionais da soja. Com os contratos take-or-pay que nós temos, nós esperamos ter uma probabilidade grande de ganhar market share no segundo trimestre, reduzindo assim os impactos de todos esses fatores.
E nós temos um cenário, por outro lado, muito bom para o milho, como eu já disse anteriormente. Nós temos uma colheita antecipada, nós teremos também uma colheita recorde, que vai nos permitir transportar um volume maior já no final da primeira metade do ano. Então, nós teremos sim um problema na demanda na China. E como já dissemos, em 2020 o cenário não é claro com relação à soja. Também é importante dizer, e você deu alguns exemplos do que pode acontecer, mas o mercado vai ter que se ajustar a esses novos cenários e esse cenário atual também. Uma coisa que é muito importante, poucas pessoas comentam, é que 40% do volume da Rumo não se concentra em grãos. Os outros 60%, desses outros 60%, 50% são soja e 50% é milho. E lembrem-se que o milho não é exportado para a China. Então, isso precisa ser considerado quando nós fazemos uma análise de todos esses fatores relacionados à China, inclusive a peste suína e todos os outros impactos relativos à exportação de soja. Ok, muito obrigado. Agora, com relação a Norte e Sul, o que vocês esperam com relação a volumes? Eu gostaria de entender mais alguns detalhes de quando nós vamos começar a ver volumes maiores. Basicamente, é o que nós dissemos no último slide. Nós teremos o contrato assinado no começo da segunda metade de 2019. E assim nós começaremos a fazer nossos investimentos na Norte e Sul para o primeiro ano e meio, os primeiros 2 anos. E depois, em 2021, nós começaremos a ver os primeiros volumes mais significativos sendo transportados. Ok, obrigado. A próxima pergunta é do Sr. Araújo, UBS. Obrigado por aceitarem mais uma pergunta. Só gostaria de confirmar se eu ouvi bem. Acredito que os senhores mencionaram que assinaram contratos para soja e milho separadamente. É isso mesmo? Se for o caso, de fato, como estão sendo negociados os contratos para milho? Vocês estão fazendo essas negociações no momento? E vocês pretendem já iniciar as negociações de soja? Lembre-se que nós temos 2 colheitas diferentes no Brasil. Na primeira parte do ano, no primeiro trimestre, nós temos a colheita da soja. E nós geralmente assinamos os contratos com os clientes em outubro, novembro e dezembro, para esse primeiro trimestre do ano. E depois nós começamos a ter uma ideia de como a safra de milho vai se desenvolver no ano. E começamos já a assinar os contratos em fevereiro e em março. Então, há 2 momentos diferentes aí com relação à assinatura dos contratos. Agora, poderia dar um pouquinho mais de detalhes sobre como foram essas negociações em fevereiro e março? Acho que, como eu disse já ao Josh, essas informações são muito importantes, elas são críticas.
Elas são essenciais para as negociações com os nossos clientes, então nós não divulgamos esse tipo de informação, tudo bem? Ok, entendi. Obrigado. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, a favor de digitar *1. A próxima pergunta vem do Sr. Milberg, Morgan Stanley. Obrigado por aceitarem mais uma pergunta. Vocês já explicaram os fatores por trás das tarifas no primeiro trimestre, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais alguns detalhes do que nós poderemos ver no segundo trimestre e também na segunda metade do ano, com relação às tarifas. Será que haverá uma melhoria com relação ao primeiro trimestre? Vocês também destacaram o fator do mix das cargas. Então, o que eu queria saber é o que nós podemos esperar para o segundo trimestre e depois ainda do segundo trimestre. Josh, é o que eu sempre digo aos meus investidores. A nossa empresa não se baseia em tarifa, mas sim em margens. Então, o que nós queremos é ser mais competitivos, cada vez mais, diluindo nossos custos, conseguindo mais volume e tendo esse ciclo virtuoso que nós já temos visto nos últimos 3 anos na empresa. Então, acredito que esse seja o ponto mais importante. A empresa tem muito mais a ver com margens do que tarifa. Dito isso, lembre-se do nosso sistema de precificação, que é diferente ao longo do ano, ele vai mudando. No primeiro trimestre, os preços são maiores no segundo trimestre, na segunda metade. Então, no primeiro trimestre, nós temos preços que vão mudando, basicamente com base nos volumes que estão sendo transportados. E isso não está no nosso contrato, mas é assim que o mercado se comporta. Então, os trimestres têm preços diferentes. E isso pode ser visto também nas variações. Além disso, há mudanças nas tarifas que dependem do mix dos volumes que estão sendo transportados. Então, por exemplo, quando há mais fertilizantes ou mais celulose, esses produtos têm uma tarifa mais baixa e isso pode afetar a tarifa total. Então, são vários fatores que podem afetar a tarifa e eles devem ser sempre considerados. Agora, com relação à segunda metade do ano, como você perguntou, é basicamente o que eu já disse. É possível que nós vejamos uma tarifa mais estável no terceiro e no quarto trimestre do ano. Talvez no quarto trimestre haja um preço mais baixo. E se houver
alguma mudança nesse cenário, nós vamos oferecer informações a respeito nos nossos releases. Ok, muitíssimo obrigado. Obrigado, Josh. Obrigada, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Levin para as considerações finais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos investidores na nossa teleconferência. Muitíssimo obrigado. Espero falar novamente com vocês no próximo trimestre. Obrigado. Obrigada. A teleconferência de resultados da Rumo está encerrada.